Nós pegamos então a nossa revista espírita, retomando aqui a sequência do nosso trabalho, na última sessão da edição do mês de junho, Dissertação e Ensinos Espíritas, por ditados espontâneos, né? Nós já tínhamos visto 3 artigos publicados aqui por Kardec. O primeiro, Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nós vimos aqui, bem interessante, né? Muito instrutivo para nós, esse artigo. Ele foi foi trazido por Erasto, anjo da guarda do médium, né? Depois nós vimos aqui Ocupação dos Espíritos, falando para nós aqui sobre o aprendizado, sobre aquilo que os espíritos superiores buscam, aquilo que os inferiores ainda desejam, né? Mas que na verdade não deixa de ser uma estagnação, um tédio, um vazio que eles vivenciam, trazido por um espírito familiar ao médium, Marcilac. E por último aqui o deboche, né, que na verdade fala para nós aqui sobre a sensualidade, a busca, né, por aquelas pessoas daquela época, e ela sugeria, aqui no caso o artigo foi assinado pela Felícia, filha do médium, que falava sobre a importância para nós de buscarmos literatura, buscarmos conhecimentos que sejam para nós construtivos, e não aqueles que ainda alimentavam, né, as nossas paixões inferiores, né? Então, se naquela época havia, cheguei até a trazer para vocês um pouco, né, da literatura daquele período, nós falávamos sobre me esqueci o nome dele agora, me esqueci, mas era o autor daquela época, né, que trazia literaturas picantes, anedotas bastante provocativas, né, para os nossos instintos ainda, como ela dizia aqui, né, ficais certos de que se consumis a vossa vida em loucos prazeres que apenas deixam remorsos e o vazio no coração, não agireis segundo os propósitos de Deus. Né? Então, ela falava bastante sobre isso, né, Marquês de Sade, eu lembrei agora. Então, Marquês de Sade, que era uma personagem que, inclusive, depois, né, vai ser mencionado no estudo que nós vamos fazer das obras de Manuel Filomeno de Miranda, o último livro que vai ser O Sexo e Obsessão. O Marquês de Sade se torna, né, uma das grandes personagens daquele livro. Bom dia, embaixador. Então, aqui ela chama atenção para isso, né, para que nós não nos prendamos na literatura, nas leituras, né? Isso porque naquela época, quando ela dizia bani, pois, essas leituras, das quais não tirais nenhum proveito, nem para a vossa inteligência, nem para o vosso aperfeiçoamento moral. Ela colocava aqui as leituras porque era a mídia mais popular naquela época, né? Juntamente com a música, né? A música naquele estilo do século XIX. Mas na atualidade nós temos, né, a televisão, temos o cinema, temos a internet trazendo para nós ali fontes e mais fontes desse tipo de conteúdo, né? Então ela chamava atenção para que nós focássemos no objetivo principal aqui da nossa jornada terrena. Muito bem. Kardec faz aqui alguns comentários e depois aqui, o próximo artigo que nós vamos estudar, que é o primeiro, né, desse novo ciclo de 2023, sobre o perispírito. Então, lembrando que são artigos espontâneos, chegavam ali nas reuniões que aconteciam tanto na sociedade como também em outros grupos mediúnicos, e podia ser de acordo com aquilo que estava sendo discutido naquela reunião, ou poderia ser um assunto, né, de interesse coletivo, né, ou mesmo de um interesse pessoal, como nós já vimos, né, para alguém especificamente que faz parte daquele grupo. E Kardec então recebia essas comunicações e depois daquilo ele organizava na Revista Espírita alguns desses artigos. Ele levava lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, né, onde ele colocava nas instruções dos espíritos, ou outras aqui que ele colocava aqui na Revista Espírita, apenas ali a título de divulgação, né, trazendo ali alguma instrução para nós.
Então, esse aqui sobre o perispírito é o próximo que nós vamos ler. Tem mais 6 artigos aqui nessa sessão, até encerrarmos o mês de junho. Então diz assim: ditado espontâneo a propósito de uma discussão que acabava de ocorrer na sociedade quanto à natureza do espírito e do perispírito. Médium, Sr. A. Didier. Só para lembrar que essas comunicações que Kardec recebia, assim como também outros médiums, nós podemos ver algo muito semelhante àquilo que acontece aqui no nosso trabalho, onde nós temos aqui comunicações que vão chegando de uma forma espontânea, trazendo para nós algumas instruções. Se pegássemos essas mesmas comunicações e publicássemos, nós teríamos ali algo muito parecido com o trabalho de Kardec. Mas vamos lá. Essa primeira mensagem aqui é do espírito Lamennais. Lembrando que Lamennais ele foi um dos instrutores lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele estava ligado, né, à teologia da Igreja Católica, e é bem interessante a gente lembrar que a doutrina espírita ela foi estruturada especialmente por espíritos que haviam sido católicos, né, ou teólogos naquela época, mas católicos de um modo geral, e no mundo espiritual, então, trouxeram para nós a doutrina dos espíritos. Bem interessante, né, se nós pensarmos que os espíritos que elaboraram o espiritismo não eram espíritas, porque não havia ainda, né, o espiritismo como uma doutrina como nós conhecemos hoje. Ela foi se desenvolvendo através do trabalho, né, tanto do mundo físico como também do mundo espiritual. Então Lamennais é o espírito que traz para nós aqui essa orientação sobre o perispírito. Vamos a ela. Segui com interesse a discussão que se estabeleceu agora mesmo e que vos pôs em tão grande embaraço. Sim, faltam as palavras cor e forma para expressarem o perispírito e sua verdadeira natureza. Mas há uma coisa certa. Os que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório fluídico material. Envoltório fluídico material. Quando se discute semelhantes questões, não são as frases que devemos buscar, mas as palavras. Para me fazer compreender de maneira mais lógica, direi que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Refiro-me aqui aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Assim, como vedes, são matéria. Daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Sofrimentos que não podem alcançar os espíritos superiores, considerando-se que os fluidos terrestres são depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Para seu progresso, a alma sempre tem necessidade de um agente. Sem agente, a alma nada é para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. Para nós outros espíritos errantes, o perispírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, seja indiretamente por vosso corpo ou vosso perispírito, seja diretamente por vossa alma. Daí as infinitas gradações de médiums e de comunicações. Agora, resta o ponto de vista científico, isto é, a essência mesma do perispírito. Isso é uma outra questão. Primeiro compreendei moralmente. Não resta mais que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegaremos se ela quiser marchar com o Espiritismo. Lamennais então assina essa mensagem. Então ela começa aqui para nós, quando ele diz que seguia com interesse a discussão que acontecia dentro ali da sociedade. Então a discussão que acontecia ali na sociedade. Eles procuravam, como até hoje é assim também, o que é muito interessante, né, nós vermos, por exemplo, pesquisadores do meio espírita
estudando e tentando interpretar o significado do perispírito. Então, escritores que realmente se debruçam, eu sempre lembro que a doutrina espírita é como se ela fosse uma grande universidade. E dentro dessa universidade nós temos várias faculdades. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, né, uma grande universidade. Temos ali uma faculdade de medicina, de direito, uma faculdade de educação, de artes, enfim, várias faculdades em que nós temos especialistas que se dedicam ao estudo e ao ensinamento também dessas determinadas áreas nessa universidade. O Espiritismo também pode ser visto da mesma forma. Nós temos o Espiritismo como essa grande universidade, e dentro dela nós temos aqueles que se dedicam à mediunidade, aqueles que se dedicam ao estudo do Evangelho, aqueles que se dedicam às ações de assistência, aos estudos das obras, da literatura, pesquisas diversas, enfim. Temos ali, então, vários e vários estudiosos desses diversos assuntos. O perispírito acaba se tornando um desses pontos, uma dessas faculdades em que nós temos esses pesquisadores, esses estudiosos que procuram compreender exatamente a natureza do perispírito. Então, nós falamos sobre a sua plasticidade, nós falamos sobre a sua função, procuramos trazer ali sobre as suas características, mas é algo bastante desafiador, porque é muito difícil nós falarmos de algo apenas na teoria, trazendo as nossas interpretações, sem que nós tenhamos o elemento material para que seja pesquisado, investigado, de uma forma precisa, de uma forma objetiva. Seria como se nós tivéssemos diversos especialistas falando sobre a vida no planeta Marte, sem que nunca estivesse estado no planeta Marte. Então fala-se apenas da teoria, nós fazemos suposições. De um modo mais simples, se nós aqui recebêssemos depoimentos de pessoas que vivem no Japão, pegássemos fotografias, pegássemos manuais, guias turísticos e depois nos colocássemos na condição de especialistas sem nunca estarmos no Japão. Então acaba sendo muito difícil para nós, porque o perispírito ele é um elemento material. Porém, como estudar esse elemento material se ele não é percebido ainda no ambiente em que nós nos encontramos? A sua densidade não pode ser observada de um modo natural aqui no nosso meio. Claro que nós vamos encontrar ali fenômenos, por exemplo, que trazem a materialização dos espíritos, e portanto esse perispírito, né, envolvido pelo ectoplasma, que é uma substância que é doada por determinados indivíduos, acaba fazendo com que o perispírito se torne denso. Mas essa densidade é uma característica do ectoplasma e não do perispírito necessariamente. Portanto, nós estamos falando de um elemento que é abstrato para nós. Nós conseguimos observar os seus efeitos, mas não conseguimos analisar a substância. Por isso, como foi colocado aqui no início, por Lamennais, quando ele diz: segui com interesse a discussão que se estabeleceu agora mesmo e que vos pôs em tão grande embaraço. Por que esse embaraço? Porque falta para nós ali elementos para entendermos de uma forma clara, de uma forma objetiva, o que é exatamente o perispírito. Ver o perispírito, manipular o perispírito, fazer ali experiências com esse elemento, né, que nós encontramos no mundo material, mas numa densidade que não é percebida aqui pelo nosso mundo físico. E ele coloca também aqui, né, faltam as palavras, cor e forma para expressarem o perispírito e sua verdadeira natureza. Então ele vai dizendo para nós das dificuldades. Hoje nós estudamos o perispírito, por exemplo, especialmente no campo da mediunidade. Mas muito mais do que isso, o perispírito também é esse elemento, e aqui ele traz de uma forma bastante interessante para nós, quando ele diz assim: para seu progresso, a alma sempre tem necessidade de um agente. Sem agente, a alma nada é para vós, ou melhor dizendo, não pode ser concebida para vós. Aqui nós saímos da mediunidade e entramos agora na parte da investigação, né, do além-túmulo, né, do mundo espiritual.
porque, como é visto para nós, aquele espírito que é percebido no plano espiritual, ele é percebido exatamente pelo seu corpo fluídico, e não pela sua essência espiritual. Porque até mesmo no Livro dos Espíritos, os Espíritos orientam a Kardec que o espírito em si é algo que nós não conseguimos ainda conceber. Nós não entendemos a forma do espírito, a característica do espírito, do que ele é composto. Para nós isso é inconcebível. É imaginarmos algo que nunca tivemos nada de referência. Portanto, o perispírito se torna esse corpo fluídico que aí sim o espírito passa a ser percebido. Nós vemos, por exemplo, nos relatos, espíritos que trazem determinadas características físicas, a sua aparência, né, a sua forma. Isso nós estamos vendo, na verdade, o perispírito e não o espírito. Por isso, mais uma vez, ele coloca, é o agente pelo qual, aqui em cima ele coloca, não pode ser concebida por vós. Sem ele, essa alma nada é. Então essa é a grande dificuldade. E aqui depois mostra também para nós o perispírito, que provoca no espírito, né, o perispírito provoca no espírito determinados efeitos, determinados sintomas. Então nos espíritos superiores, a sua percepção se torna muito mais aguçada. Porque nós temos aqui, nós encarnados, temos os nossos sentidos naturais, os nossos 5 sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. E temos esse 6º sentido, que é popularmente falado, essa intuição, que ela é percebida através do perispírito, mas que isso é trazido para nós como um fenômeno sobrenatural, mas que na verdade é um sentido que não está aqui formado por um órgão físico no nosso organismo, mas que ele é percebido exatamente porque nós, espíritos, somos envolvidos por esse corpo fluídico. E, portanto, ele nos permite determinadas percepções. Essas percepções vão se tornando cada vez mais aguçadas quanto mais evoluído o espírito é. Por isso ele coloca para nós aqui em cima. Direi que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos, é a extensão da visão e das ideias. Refiro-me aqui aos espíritos elevados. Quanto aos espíritos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Portanto, quanto mais ligados ao mundo material, mais esse corpo fluídico se encontra vinculado às sensações e percepções também do mundo material. Por isso ele coloca, assim como vedes, são matéria, daí os sofrimentos da fome, do frio, etc. Por isso o espírito, no plano espiritual, ele se sente vivo organicamente, exatamente porque os fluidos provocam nele esses estímulos que dão essa sensação de que ele se encontra vivo a partir daquilo que fisicamente ele sentia. O frio, a fome, a dor. Quando o espírito, por exemplo, né, uma daquelas questões que são tão interessantes, que são faladas, por exemplo, né, interessantes embora preocupantes para muitos, o caso, por exemplo, da desencarnação. Quando o espírito, então, está naquele processo de desligamento do corpo físico, e o corpo físico, então, ou ele é sepultado, e aí então vem ali o efeito natural da biologia, onde as bactérias, os vermes, começam então ali a decompor aquele corpo, são elementos decompositores da natureza, dentro daquela escala, né, da cadeia alimentar, e esses decompositores começam a fazer daquele organismo o seu alimento. Porém, o espírito vinculado a ele começa a sentir o efeito daquela decomposição. Quando o espírito é guardado num refrigerador, por exemplo, o frio acaba atingindo o espírito. Quando vem a cremação, que é um outro tema de muita preocupação para muitos de nós, essa cremação, o fogo também provoca no espírito essa sensação de queimado. Porém, ele não é mais material. Ele não é mais um elemento que possa ser consumido pelo fogo, mas o perispírito ligado ao corpo físico transmite essa mesma sensação.
exatamente porque ainda se encontra muito ligado às sensações do mundo físico. Então nós não conseguimos entender a composição do perispírito, mas somos capazes de observar todos os seus efeitos. Então é pela observação que nós passamos a conhecer o perispírito. Então, na mediunidade, na estrutura do espírito ligado ao seu corpo fluídico, a vida no mundo material, quando o espírito, então, vai vivendo com esse corpo fluídico, adensando ele ou sutilizando ele cada vez mais. Enfim, são esses fenômenos que nós vamos observando. E por fim, aqui no final, ele coloca para nós, né? Agora resta o ponto de vista científico, isto é, a essência mesma do perispírito. Isso é uma outra questão. Primeiro, compreendei moralmente, e não resta mais que uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá chegaremos se ela quiser marchar com o espiritismo. Então aqui nós veremos que a ciência, para falar do perispírito, ela precisa, o que é exatamente o papel da ciência, ciência significa conhecimento. Estar ciente de alguma coisa, ter conhecimento de alguma coisa, é a ciência. Mas a ciência, como uma instituição, ela não depende de opiniões, ela depende de fatos. Ela depende de experiências, ela tem o seu método de estudo. E para estudar sobre o perispírito precisa ser um material que deve ser levado a um laboratório, deve ser examinado, deve ser colocado à prova, para então tirar as conclusões. Se o perispírito é composto de uma substância que a nossa ciência material não consegue perceber, a ciência, portanto, não tem condições de se envolver. E a ciência não pode falar, por exemplo, sobre a mediunidade. Embora hoje nós tenhamos vários estudos que falem sobre a mediunidade, o Chico, por exemplo, foi convidado para participar de experiências, o Divaldo também foi, e outros tantos médiuns, conhecidos e anônimos, mas foram convidados para se submeterem a determinados tipos de experiências para entenderem o efeito do fenômeno, mas sem condições de entender por quais mecanismos esse fenômeno acontece, qual é a fisiologia do fenômeno, porque então precisaria se estudar exatamente o perispírito, que é o elemento essencial de comunicação entre mundo físico e mundo espiritual. Se você não consegue perceber o mundo, a substância, você não consegue compreender a natureza real do fenômeno. Apenas falam, realmente essa pessoa traz um talento, tem ali uma faculdade que não pode ser explicada pela ciência, mas que lhe acontece. Então hoje, por exemplo, falam, né, sobre a psicografia. Há pouco tempo foi feita uma experiência, nós já comentamos sobre isso aqui na nossa sala, em que um médium foi submetido a uma experiência de imagem de ressonância magnética. Ele foi colocado dentro do aparelho e aí então disseram para ele, faça uma redação. E ele começou a escrever, né, com as suas próprias ideias, determinada carta. O mapeamento do seu cérebro mostrou determinadas atividades em regiões, como por exemplo a região da criatividade, onde ele estava elaborando aquela redação. E depois fizeram a mesma coisa quando ele estava no estado de transe. E ele então escrevia determinadas informações, mas o seu centro de criatividade não foi acionado. E a pergunta é, mas espera aí, para você escrever alguma coisa, você precisa pensar, você precisa elaborar suas ideias. Mas como é que você pode escrever sem que esse centro de criação esteja ativado? Exatamente porque ali vem exatamente a explicação, porque essas ideias não pertencem ao médium, pertencem a esse espírito e é o espírito que transmite a sua informação. Mas como a ciência não pode comprovar a existência dos espíritos, porque não é um elemento estudável, investigável pela nossa ciência material, simplesmente a resposta não temos como explicar. Então, para poder falar sobre mediunidade, a ciência precisa entender a estrutura do perispírito, a essência, a natureza do perispírito. E é o que Lamennais coloca para nós aqui. Então entendamos, nesse sentido, já que cientificamente nós não podemos estudar,
porque livros que nós vemos de escritores, grandes pesquisadores, falam do perispírito sobre ali que ele é um elemento plástico, que ele é um componente essencial na mediunidade. Então, tudo isso como resultado de observações e resultado também de orientações que chegam do plano espiritual. Mas não se pode constituir, por exemplo, um capítulo que fala sobre os resultados de pesquisas feitas pela nossa ciência. Então estamos limitados apenas ao estudo moral do perispírito. É o caso, por exemplo, do passe, aquele fluido magnético que é transmitido envolvendo o médium ali, misturando-se com o seu perispírito. Isso para nós é compreensível. Esse seria o estudo moral do perispírito. O pensamento transformado através da sintonia dos fluidos que se mobilizam entre as mentes encarnadas e desencarnadas. Podemos falar sobre isso, mas não temos condições de falar sobre o perispírito como matéria, como elemento do universo a ser estudado. Assim como também hoje, só para a gente fazer um paralelo, hoje a ciência fala muito, principalmente na astronomia, astrofísica, falando sobre o fluido escuro. Esse fluido escuro seria, segundo os cientistas, pela teoria que eles elaboram hoje, como se fosse ali um grande panetone. Esse grande panetone, a massa é essa matéria escura, enquanto que as frutas cristalizadas seriam todos os astros que são observáveis, as estrelas, os planetas, os satélites. Mas a massa do panetone em si, ela não é percebida, por isso ela é chamada de matéria escura. Ela não tem luz, não pode ser percebida mesmo diante da luz, portanto foi denominada matéria escura. E como é que eles sabem que ela existe se eles não podem observá-la? Pelos seus efeitos. Os efeitos da gravidade, os desvios, a força da gravidade, os desvios da luz. Então sabe-se que existe essa matéria pelos seus efeitos, mas a matéria não é percebida. E olha que ela existe em todo o universo. Quando nós falamos em perispírito, que é algo que está ligado diretamente à nossa essência, e nós não percebemos, imagina então a dificuldade que nós teremos. Por isso então é algo que no momento, como Lamennais coloca para nós, e esse momento não era necessariamente aquele momento em que eles viviam, mas é um momento longo dentro dessa eternidade em que todos nós vivemos. Um dia, quando nós então transpassarmos a barreira material e começarmos através das nossas pesquisas, dedicarmos os nossos estudos realmente com bases científicas para o mundo espiritual, aí então nós teremos uma percepção desse e de outros tantos elementos que nós ainda não conhecemos. Então é o que o Lamennais coloca, essa edição estava acontecendo lá na sociedade, continua acontecendo hoje em muitos grupos de estudo, mas ainda não temos elementos suficientes para formar realmente ali um grupo de pesquisa para estudar sobre o perispírito. Então nós falamos sobre o passe, sobre mediunidade. Então, mais uma vez, mediunidade, cura, sensações e percepções dos espíritos, a vida no mundo material, a estrutura do espírito, do seu corpo fluídico e tantos outros temas de estudos relacionados com o perispírito, mas apenas através da observação ou através de revelações que chegam para nós. Mas nós, por nós mesmos, pelos nossos sentidos e pelos recursos que nós temos hoje, não temos condições ainda de nos aprofundarmos no estudo desse tipo de substância, que nada mais é do que uma transformação desse fluido cósmico universal, como os espíritos chamaram. Então, tanto assim que Kardec, quando ele lançou a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, e depois em 61, se eu não me engano, ele lançou a segunda edição do Livro dos Espíritos, ele faz uma passagem muito rápida sobre o perispírito. Os espíritos simplesmente dizem, temos ali 3 substâncias, que é Deus, o espírito e a matéria. Essa matéria começa com o fluido cósmico universal e vai passando por diversas transformações. Dentre essas transformações é esse fluido que acaba sendo ali depois manipulado pelas mentes, pelas inteligências, que dão características do corpo fluídico que nós temos hoje. Foi o que os espíritos disseram. De lá para cá a gente tenta
sempre trazer ali uma ou outra informação. Só para fazer um paralelo também, eu me recordo que ao estudarmos sobre a vida dos animais, ou os animais a partir da visão espírita, nós caímos na mesma situação. Vimos ali, por exemplo, 2 ou 3 pesquisadores que se tornaram até bastante conhecidos no meio espírita aqui do Brasil, estudando sobre os animais. Mas aí então, quando nós acompanhamos as suas publicações, quando nós acompanhamos as suas exposições sobre os animais, nós vemos que tudo isso que eles falam está baseado em pequenas passagens em livros que foram publicados. Em, por exemplo, As de um Suicida, livros de André Luiz como Nosso Lar, em que fazem menção sobre a existência de animais no mundo espiritual, mas não conseguem ir além disso, porque falta exatamente aquele grupo de pesquisa para estudar com mais profundidade o mundo espiritual. Então é assim que nós estamos, ainda limitados pelos conhecimentos que chegaram até nós e sem possibilidade de adentrarmos a ultrapassarmos esse véu que ainda separa o mundo material do mundo espiritual. Então é bem interessante a gente ver o quão ainda a ciência espírita precisa se desenvolver, com método científico realmente, e não com opiniões ou apenas revelações, para conhecermos a realidade do mundo espiritual a partir desse conhecimento que nós temos hoje. Ou seja, são as leis naturais que ainda se mostram para nós, muito misteriosas. Seria como se nós disséssemos que conhecemos os litorais dos nossos continentes, conhecemos a superfície dos oceanos, mas não conhecemos nada na sua profundidade. Então o fato de nós conhecermos a superfície, porque um avião passa por cima, porque um navio passa navegando e mais, mas embaixo dessa superfície existe ainda um outro universo completamente desconhecido para nós. É a mesma coisa que nós falamos, conhecemos as informações sobre o mundo espiritual, mas nós estamos ainda apenas na superfície, e aquela superfície bem na beiradinha da praia. Sabe quando a gente vai e a água bate no joelho e a gente acha que conhece o mundo espiritual. E o mundo espiritual tem ali, fossas abissais que acontecem nos oceanos em profundidades que nós sequer imaginamos. Então muita coisa ainda para descobrir. E é muito natural que seja assim. Porque dada a característica do nosso mundo, que é um mundo de provas e expiações, nós estamos muito ligados à matéria, exatamente porque é essa matéria que vai nos ajudar na nossa evolução espiritual a partir desse ponto que nós nos encontramos, e a nossa preocupação não deve ser desvendar os mistérios do mundo espiritual. A nossa preocupação é uma preocupação moral. Embora nós tenhamos sempre o estímulo para descobrir o mundo espiritual, para conhecer essa realidade do mundo espiritual e fazer com que a nossa vida seja pautada dentro desse conhecimento, através de reforma íntima, através do entendimento das nossas reencarnações, da vida além do mundo material. Esses conhecimentos vão nos ajudando a ter uma base. Mas nós estamos tão distantes, mas tão distantes ainda dos grandes mistérios do universo. Mas, claro, é natural que a pretensão humana sempre quer acreditar que nós já chegamos no máximo de conhecimento. Mas nós estamos agora a despertar a nossa consciência. E um desses elementos é exatamente aqui o espírito. Só para a gente poder perceber ainda o quão distantes nós estamos de nos aprofundarmos. Se nós imaginarmos, eu me recordo até daquela passagem do livro Memórias de um Suicida, quando Camilo, depois de receber alta do Hospital Maria de Nazaré, ele vai para a cidade universitária. E ele começa a fazer alguns cursos, lembrando que teve a oportunidade de fazer escolhas, Ou ele poderia reencarnar naquele momento, para já dar continuidade no resgate do seu passado, vivenciar as suas expiações e depois crescer espiritualmente, ou ele poderia ir no espiritual para, vamos dizer, ele postergar a sua reencarnação. E foi o que ele fez. Ele continuou no plano espiritual enquanto outros colegas, vivendo ali os seus dramas de consciência, optaram por uma reencarnação rápida. Para começar assim, já que eu tenho que trabalhar, deixa eu trabalhar logo. E Camilo tinha a opção de ficar mais tempo no plano espiritual. E ele ficou, como nós lembramos, mais ali 50 anos antes de programar a sua reencarnação.
e esses 50 anos ele se dedicaria exatamente ao estudo e ao trabalho no plano espiritual. Mas aí, voltando para a cidade universitária que ele mencionou, lá naquela região de Portugal, ele então estudava sobre ciências naturais, sobre a história do nosso planeta, a história do universo, o que já me deixou assim com água na boca, né? Porque eu já comecei a rabiscar qual vai ser o caminho que eu quero chegar do outro lado, né? Se for permitido naturalmente. Mas para ele, esses estudos começavam a trazer grandes revelações que sequer naquela época se imaginava. Imaginemos hoje, então. Hoje nós temos ali um conhecimento científico certamente muito mais desenvolvido do que naquela época, porque em termos de ciência, um século é ali uma distância enorme. É uma quantidade enorme de conhecimento. Basta a gente imaginar aquilo que nós sabemos hoje sobre o universo, sobre o nosso microcosmo, o mundo biológico, as nossas ciências de um modo geral, e o que será que nós vamos encontrar daqui 100 anos no nosso planeta? Se daqui 10 anos, né, os pesquisadores já projetam uma grande revolução no nosso planeta, imaginemos daqui a 100 anos. Mas, enfim, no plano espiritual, então, nessas universidades, que são ainda muito ligadas ao mundo material, eles têm a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essas ciências relacionadas com o nosso mundo. Agora, imaginemos, por exemplo, naqueles mundos ditosos, onde os espíritos, já quase na condição de espíritos felizes, ou mesmo como espíritos felizes ou espíritos puros, o que acontece naqueles centros de pesquisas onde eles vivem? Será que a gente consegue ter alguma ideia? Seria mais ou menos aquela criança, né, usando uma comparação bastante pobre, aquela criança que estuda na pré-escola, aprendendo ali os primeiros desenhos, as primeiras letras, tentando entender o que acontece num centro de doutorado de um grande centro universitário. E a pergunta é, o que será que aqueles grandões estudam? O que será que eles fazem com aqueles montes de livros nas mãos? O que será que eles falam tanto daquelas coisas que nós não entendemos? Assim as crianças ficam admiradas com esses grandes pesquisadores que nós encontramos hoje. Assim nós também nos vemos assim. Enquanto nós estamos aqui começando a desenhar as primeiras letras relacionadas com o mundo espiritual, no mundo espiritual, nos grandes centros onde esses espíritos já muito esclarecidos vivem, o que será que eles estudam naqueles locais? Qual será o conhecimento que eles abarcam? É algo que dá até vertigem para nós, né? Mami colocou, né, achamos o máximo, como, né, atendemos, compreendendo o aspecto psicológico das situações e das doenças, né? Imagina com esse aspecto mais espiritual. Pois é. Quando a gente descobre, nossa, descobrimos uma bactéria, descobrimos um vírus, descobrimos tal fenômeno, olha só, tudo relacionado com o mundo material. Isso me lembra aquele filme de animação chamado Formiguinhas, né, que eles viviam numa ilha e achavam que aquela ilha representava o seu universo. E eles ficaram deslumbrados só pelo fato de sair daquele espaço. Assim somos nós, deslumbrados com o nosso pequeno mundo, acreditando que esse pequeno mundo é o que representa todo o universo. O que será que vem pela frente aí para nós, né? Bom, pessoal, esse aqui então é o primeiro artigo sobre o perispírito, né? O que Lamennais procurou trazer para eles aqui foi algum esclarecimento, mas principalmente, calma, que vocês ainda vão compreender isso muito mais. Nesse momento, se dediquem a tal estudo, se dediquem a tal linha de pesquisa. Não queiram ir além daquilo que vocês não compreendem. Então essa foi a essência daquilo que ele trouxe para nós. O próximo artigo, para a gente continuar, gostoso falar disso, né? Ficar imaginando, especulando aquilo que nos espera. Mas vamos lá, né? Devagar, primeiro as coisas de cá, depois as coisas de lá. O próximo artigo, Kardec não trouxe muita coisa para nós aqui. Mas aqui o título é O Anjo Gabriel. E Kardec coloca assim, evocação de um espírito bom pela senhora X, em Soultz, Alto Reno. Anjo Gabriel. E Kardec não faz nenhum comentário, apenas publica essa mensagem. Né? Aos poucos, né, Mami, a gente vai vivendo aqui no mundo material, acompanhando essas pequenas frestas
que os espíritos vão abrindo nessa grande muralha que separa a gente do mundo espiritual, para a gente poder ver um pouquinho do outro lado. E de vez em quando eles aparecem aqui, dizendo para nós, aí, trazendo algumas novidades. Né? Então a gente vai ali aprendendo um pouquinho mais, conhecendo um pouquinho mais. Muitas pessoas não querem olhar por essas frestas, preferem apenas ficarem fechadas dentro aqui do mundo material, tentando imaginar o que tem do outro lado. A doutrina nos permite isso, né? Olhar assim com mais atenção para aquilo que nos é permitido vislumbrar do outro lado. Então a gente vive do lado de cá, estudando também do lado de lá e fazendo uma relação entre esses dois ambientes. Bom, o anjo Gabriel. Cada coisa no seu tempo, Elcio. Né? E mesmo assim, cada um assim, né, nos tempos diversos que nós encontramos aqui no mundo, há aqueles que já estão prontos para começar esse estudo, há outros que ainda precisam caminhar por outras trilhas, né, fazendo ali outros, buscando outros desenvolvimentos. Né? Então, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço, cada um dentro das suas condições. Esperamos, né, estar sempre ali atentos para trabalharmos nessa vanguarda, para encontrarmos essas novidades do mundo espiritual, para nos ajudar aqui na vivência mais objetiva, mais efetiva aqui do mundo físico. Muito bem, o anjo Gabriel, vamos a ele. Observem essa mensagem, porque Kardec publicou, e eu imaginava, quando eu comecei a fazer a leitura, que ele fosse fazer algum comentário a respeito do espírito que traz a mensagem, da forma como ele se apresenta, né, que acaba dando para nós uma ideia, às vezes um tanto dogmática, quando relacionada com outras religiões. Então observe, vamos lá. Ele diz assim: sou Gabriel, o anjo do Senhor, que me encarrega de vos abençoar, não por vossos méritos, mas pelos esforços que empreendeis para os adquirir. Então, nesse primeiro ponto, ele se identifica como Gabriel, o anjo do Senhor. E o Senhor me encarrega de vos abençoar. Então, assim a gente fica, bom, é um espírito que se coloca, como foi colocado lá em cima, a evocação de um espírito bom, de um espírito esclarecido, mas que se identificou dessa forma. Isso poderia gerar algum tipo de confusão. O Elcio lembrou aqui, né, que em muitos casos aqui, os méritos não conquistados, mas pelo esforço. É mais ou menos como se nós tratássemos de um atleta que não conseguiu bater o recorde mundial, mas é aquele atleta dedicado ao treino, dedicado aos estudos, dedicado ali, né, à superação de si mesmo. Então ele não conseguiu o primeiro lugar, mas o esforço que ele teve fez com que ele fosse reconhecido. Né? Antes de começar a ler aqui do Anjo Gabriel, aproveitar aqui que a Fabi está trazendo para nós essa mensagem, então a gente emenda com ela, né? Ou, deixa eu pegar rapidamente aqui o Anjo Gabriel, até ela postar tudo aqui, porque é uma mensagem pequena. Eu já comecei aqui, vamos aguardar até a postagem completa. Vamos lá, ele diz assim: a vida deve ser um combate. Não se deve jamais parar, jamais vacilar entre o bem e o mal. A hesitação já vem de Satã, isto é, dos espíritos maus. Coragem, pois. Quanto mais espinhos encontrardes em vosso caminho, mais esforços vos serão necessários para o seguir. Se fosse semeado de rosas, que mérito teríeis perante Deus? Cada um tem o seu calvário na terra, mas nem todos o percorrem com aquela doce resignação de que Jesus vos deu o exemplo. Ele foi tão grande que os anjos ficaram comovidos, e os homens mal derramaram uma lágrima a tantas dores. Ó dureza do coração humano, mereceríeis semelhante sacrifício? Lançai vosso rosto no pó e clamai misericórdia a Deus, 1000 vezes bom, 1000 vezes eterno, 1000 vezes misericordioso. Um olhar, ó meu Deus, sobre a vossa obra, sem isso ela perecerá. Seu coração não está à altura do vosso. Ele não pode compreender esse excesso de amor,
excesso de amor de vossa parte. Tende piedade, tende 1000 vezes piedade de sua fraqueza. Levantai sua coragem por pensamentos que só podem proceder de vós. Sobretudo abençoai-os, a fim de que deem frutos dignos de vossa imensa grandeza. Hosana no mais alto dos céus, e paz aos homens de boa vontade. É assim que terminarei as palavras que Deus me ordenou vos transmitisse. Sede benditos no Senhor, para que possais despertar um dia no seu seio. Então aqui a mensagem desse espírito é um espírito amigo, um espírito bom, que traz para nós essa grande motivação e traz essa mensagem quase que num sentido de preces. E nessa prece, ele então nos traz exatamente ali a atenção que nós temos que ter com a obra de Deus, o que é mais importante para todos nós. Porque sem isso, sem reconhecermos a grandeza de Deus, a nossa vida acaba não tendo sentido. Então essa aqui é a mensagem, o Anjo Gabriel, publicado aqui na nossa revista. Muito bem, aqui depois temos aqui a mensagem que a Fabi trouxe para nós, nossa querida Celina, nossa querida Ana, e outros amigos também aqui que nos acompanham. Vamos aqui então para a mensagem, vamos aqui certamente para nós mais grandes aprendizados, que a gente percebe que eles também nos observam, e vem ali as grandes angústias que nós sentimos de querer conhecer o desconhecido, mas sem termos ainda condições para isso. Mas aí, claro, vão aqui nos tranquilizando. Vamos lá, diz assim para nós a mensagem. Amigos queridos, muita paz, e que Jesus nos abençoe em nossos propósitos de aprendizado e crescimento. Aqui estamos, dando a todos as boas-vindas aos estudos deste ano, jornada que iniciamos sob as melhores expectativas dos céus. Amém, Temos uma equipe que auxilia e traremos aqui alguns amigos para compartilhar suas experiências, inclusive nosso Eduardo, que aqui está, participando deste momento. Observe, porém, que pretendemos apenas ilustrar e, na medida do possível, algo enriquecer os estudos, mas a responsabilidade pelas pesquisas e reflexões deve ser de vocês por um único motivo, pelo muito que os amamos. É da lei que realizemos o trabalho que nos cabe em todas as atividades que esposamos. E trabalho, amigos, não é suor que eliminamos com lágrimas e lamentações, mas a doação do melhor de nós, de nossas forças e vontade, em tudo que realizamos. Quando vocês doam de si mesmos, o melhor em termos de esforço e vontade, seja no esforço de compreensão e pesquisa para o compartilhamento, seja para melhor compreensão e crescimento cognitivo, realizam em si mesmos o trabalho que engrandece a alma, que alcança refolhos, onde somente cada um consegue ir e que precisa ser visto, refletido, por vezes modificado e iluminado. Esse é o trabalho que nos cabe em tudo que realizamos, e não poderia ser diferente aqui, nesses momentos de estudo e reflexão. Lembramos, amigos, que este momento não precisa ser visto como a seriedade sisuda, porque a alegria deve inundar sempre os corações daqueles que buscam a sua evolução e iluminação. Mas a disciplina também deve permear nossas ações. A disciplina, amigos, traz para nós uma perspectiva de foco. Mantenhamos o foco sempre. Dessa forma, podemos discernir melhor nossas ações, pautando-as à luz do foco que trazemos. Nosso foco é o conhecimento e o crescimento. Perguntemos, participemos, troquemos experiências que venham a crescer. Gentileza e solidariedade sempre auxiliam nesse processo. Brincadeiras fora de propósitos, dizeres que somente visam a promoção da personalidade, se alinham ao foco? Pensemos e cada um paute suas ações. Aqui não estamos para dizer-lhes como agir, mas orientá-los para que aproveitem a oportunidade
em suas máximas possibilidades. E valem essas observações, seja qual for a atividade onde realizem esse trabalho. Um instantinho só. E não se esqueçam, quando alinhamos nosso foco em um ponto comum, crescimento, evolução, iluminação, trabalhamos em conjunto. Embora nosso André esteja na condução, somos todos responsáveis pela sustentação do trabalho, pela recepção de visitantes, pelo exercício da caridade e da compreensão, pela harmonização de nós mesmos. E um grupo que se esforça em se manter com foco, em objetivos elevados, e sendo suas ações condizentes com essa proposta, não passam despercebidos pelos anjos guardiões e dos benfeitores espirituais que aproveitam a oportunidade para igualmente trabalharem no mesmo propósito e irradiar a oportunidade aos desencarnados que podem aproveitar o momento, embora esses irmãos não sejam trazidos a vocês para preservar o ambiente individual de cada um, embora aqueles irmãos que se ligam ao ambiente de cada um por motivos diversos, seja permitido aprenderem juntos. Não alimentem eventuais mágoas nascidas da vaidade. Todos são importantes nesse processo, porque cada qual contribui sempre, como podemos ver, inclusive com a participação e a colocação de dúvidas, que muitas vezes trazem na dúvida de outros. E ainda que um de vocês fique quietinho, ouvindo apenas na vontade de elevar o pensamento, ainda assim está contribuindo, porque um pouco aqui e ali, e vamos, começando em nós, elevando o mundo em nosso redor, realizando nossas tarefas com mais paz e mais carinho. Só um instantinho. Aqueles que trazem mensagem precisam do carinho para que se sintam envolvidos em vibrações de amizade e paz. Irmãos, todos fazemos parte, cada um com seus recursos, da construção de um mundo melhor, e esse mundo existirá quando começarmos dentro de nós. Por fim, nunca alimentem a vaidade. Não nos atormentemos na ilusão de nos acreditarmos o que ainda não construímos em nós. Queridos, somos todos nós aprendizes do Mestre, nosso governador planetário, nosso Cristo, que de sua excelsitude nos recomendou que sejamos o mais humilde dos servidores, e exemplificou a humildade não apenas lavando os pés dos discípulos, mas em todos os momentos de sua encarnação entre nós e no amor desvelado que ainda derrama sobre todos, apesar de nossos erros e ilusões. E sim, essas orientações valem para outros grupos que se igualam em boa vontade, esforço e fé. Caminhemos, amigos, caminhemos. Demos as mãos e sigamos juntos pelos caminhos que o bom pastor nos conduz e que, se o seu amor nos recomendou que nos instruíssemos, antes, porém, recomendou amai-vos. Que a paz e que Jesus nos abençoe. Então, nossa amiga Celina, nossa amiga Ana, nosso amigo Eduardo e nossos amigos aqui conosco também, eu fico pensando, o efeito que isso provocaria, em todos os grupos que tivessem oportunidade de, assim como nós, ler uma mensagem como essa, receber uma orientação como essa, para que nós focássemos no objetivo do estudo, naquilo que nós podemos colher com esse aprendizado, na forma como nós nos dedicamos a esse trabalho. Certamente temos muito ainda para aprender, mas vemos assim que temos essa companhia, que temos esses amigos próximos a nós, já dá para nós aquele alento, aquele estímulo de dizer, poxa vida, se nós temos companhias assim, é porque nós estamos no caminho certo. Isso dá para nós assim uma alegria muito grande, de vermos assim que esse ano que começa para nós, esse ano de estudo, esse ano de renovação, esse ano de aprendizado para todos nós, é um ano que merece o nosso esforço, merece, como foi colocado, o foco de toda a nossa atenção. Seja para nós, para um que fala, para aqueles que colaboram, para aqueles que apenas ouvem, mas mentalmente todos nós estamos sempre focados no mesmo objetivo, que é por isso que nós nos reunimos todos os dias aqui pela manhã,
Então, agradecemos muito, né, esse carinho, esse amor que nós recebemos desses nossos queridos amigos. Bom dia, soldado. Então, meus amigos, é isso, né? Sabe, André, eu vou levar amanhã para nossa reunião. Eu estou até pensando aqui. Isso aqui vai ser bom, né? Levar mais para frente, para não ficar só para nós. Mas vamos lá. Mas é isso então, meus amigos. Nós vamos encerrando aqui o nosso trabalho. Fizemos aqui a leitura. Pois é. Encaixa perfeitamente, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Verdade, né? Então, o que nós lemos, né? Na dissertação e ensinos espíritas sobre o perispírito e o anjo Gabriel. Eu tinha aqui a pretensão de fazer a leitura, né, de todos os artigos para a gente terminar, mas aquilo que eu comentei com vocês essa semana, né? Quando a gente vai chegando no final de um capítulo, no final de um livro, dá a impressão de que a gente tem pressa de acabar logo, né? Mas a pressa só mostra para nós essa ansiedade ainda tão pequenininha que nós temos, né? Então, essa ansiedade tão infantil que nós ainda temos, né? Mas estamos de volta, né? O Fabi colocou, né? E digo para vocês que nem mesmo o nome fazem questão de dar, ou sou eu mesmo que não consigo captar muito bem, né? Mas, Fabi, eu acho que a gente está tão acostumado agora, né? Claro que a gente sempre tem ainda a necessidade dessas referências, desses amigos que sempre estão presentes aqui conosco, né? Mas quando eles falam, nós somos amigos e estamos com vocês, para nós já é tão gratificante saber que temos, né, esses companheiros, esses amigos aqui perto, que mesmo que não se identifiquem, para nós já, né, a mensagem em si a gente está aprendendo a valorizar cada vez mais, né? Mas a impressão que tenho é que fazem questão de dar essa referência de grupo, exatamente, né? A ideia do grupo, a ideia dos amigos, para nós